só essa classificação aí já consegue enxergar? Então, quando a gente fala, existe uma das ferramentas do Lean é aprender a enxergar. Isso. Né? Então, se a gente for parar para pensar, ver e enxergar, será que é a mesma coisa? Boa. Né? Aí eu pergunto também, ouvir e escutar, falar e comunicar, cada uma é diferente uma da outra. Então, quando eu falo, eu vou falar, beleza. Eu já falei isso 10 vezes. Caramba, isso eu ouço todos os dias. Em todos os lugares, seja fazenda, seja o que for. Mas eu já falei, mas parece que não adianta. Porque ele falou, mas não se comunicou. Então, falar é diferente de se comunicar, né? Comunicar é fazer com que a pessoa entenda a mensagem da forma com que você queira que ela entenda, que é a forma com que você está entendendo. Por isso que muitas vezes, quando eu aprendi isso, eu fui gerente de fábrica de móveis durante 8 anos, e eu falava alguma coisa, você me entendeu? Você compreendeu? Ou eu me fiz entender? Entendi. Então, repita, como é que você vai fazer? Aí você embandanava. Aí o cara às vezes sabia, mas depois que eu comecei a adotar essa prática, todo mundo, cara, antes de terminar, me perguntava se tinha alguma dúvida. Mas lá eu faço desse jeito ou desse jeito aqui? Porque é o seguinte, é importante que as pessoas compreendam. Quando eu peço, por exemplo, se eu pedir para você, pegue esse celular e coloque lá perto da porta. Você vai colocar lá perto da porta a 1 metro. Aí eu peço para outra pessoa, vai colocar lá encostadinho na porta. Vai pôr de pé, vai pôr deitado. É isso. Então, quer dizer, quando eu não especifico realmente o que eu quero e da forma como eu quero que seja feita, eu não tenho direito de cobrar o cara que fez do jeito diferente. E é isso que acontece direto em todos os lugares que eu atendo. Enfim, sempre foi assim e sempre será se as pessoas não entenderem que comunicar é uma coisa diferente de falar. Então, a pessoa que me diz, eu já falei 10 vezes, quem é o errado? A pessoa que está falando. A pessoa que está falando. Ô, Mauro, e tem, vamos falar assim, um processo, um jeito certo de passar uma ordem? Existe o plano de comunicação. O plano de comunicação. Isso tem tudo nas ferramentas do Lean. São 27 ferramentas do Lean que se pode aplicar. Para cada um desses desperdícios tem várias medicações, digamos assim. Entendi. Tem várias formas de se evoluir. Né? Então, no caso da comunicação, que eu te falei que é um dos maiores problemas, existe um plano, sim, existe feedback, tem várias situações que a gente pode atuar. Mas onde eu quero chegar? Então, a gente falou sobre falar e comunicar, ouvir e escutar são coisas diferentes também. Muitas vezes eu ouço algo, né? Mas eu não escutei, eu não interpretei aquele som ou aquela mensagem. Então, do mesmo jeito que muitas vezes eu falo, é porque o outro também não está escutando, ele só está ouvindo. Entende que são dos dois lados o problema na comunicação. Sim. Muitas vezes eu até me comunico, mas quem está do outro lado não está escutando, ele está só ouvindo. Não, eu ouvi que ele falou um negócio que tem que levar... Agora, não sei se é adubo ou é ureia, mas o cara falou que é ureia. Mas eu não estava, eu estava com fone, eu estava com alguma coisa e eu não ouvi... Eu não escutei direito, eu só ouvi um som, uma palavra, uma frase, mas eu não interpretei. E agora, aonde eu quero chegar? No ver e enxergar. Então, muitas vezes, a gente vê os desperdícios. Eu aposto que todos veem, mas não conseguem enxergar aquilo como um desperdício e como uma oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, quando eu estava falando aqui, que um mecânico sai de um lado da fazenda, que sai de um lado da oficina para ir botar numa morsa lá do outro lado da oficina, a pessoa está vendo ele caminhando. Mas 5% vão identificar aquilo. Porra, mas por que ele está indo lá para o outro lado? Não faz sentido. Por que ele não está com a morsa perto da bancada? Sim. Porque ele evitaria esse desperdício. Por que ele já não está com a chave? Ele não tem uma caixa de ferramentas? E evitaria tudo isso. Então ele gastou, sei lá, meia hora para buscar coisas na qual ele vai levar 2 minutos para fazer a atividade que realmente agrega valor. Então a gente não enxerga isso. Do mesmo jeito, o cara esqueceu a chave. Mas por que ele esqueceu a chave? Não teve um checklist antes de ir para a roça? Eu andei 10 quilômetros, moço. Não faz sentido eu andar 10 quilômetros para executar uma tarefa e esquecer as ferramentas. Então, para isso que eu falo, o Lean vem o seguinte, e eu estou orientando, inclusive, todos vocês que estão assistindo, quando vocês perceberem e identificarem um desperdício, pergunte por quê.
E aí vem outra ferramenta do Lean, que é a análise de resolução de problemas, onde você vai fazer os 5 porquês. Por que isso aconteceu? Ah, porque ele esqueceu. Mas por que ele esqueceu? Porque ele não tinha essa orientação, não tinha um checklist. Mas por que não tinha um checklist? No fim vem para mim, porque eu não fiz. Eu, como gestor, não fiz. Aí você vai começar a entender aquilo que você falou. Pare de buscar culpados e busque os erros nos processos e tente corrigi-los. Leve isso com naturalidade, não é? Não adianta você... Quando brigo, xingo, vou lá, esbravejo com a pessoa, vai resolver o quê? Muito pelo contrário, você vai criar outros problemas que até então não tinha. A pessoa vai ficar muitas vezes, acaba ficando com mágoa, com raiva, acaba fazendo outras coisas que não iria fazer se não tivesse sido maltratado, né? Então, como você falou, como identificar esses desperdícios é aprendendo a enxergá-los, né? Que é uma ferramenta do Lean, beleza? Show. Não, muito bom, Mauro. E essa é a coisa que mais acontece com todo mundo. A gente vê tudo que está acontecendo, mas às vezes ou não liga, ou não presta atenção, ou não vê aquilo, o quanto que aquilo está sendo danoso para o ambiente, para o espaço, para o lucro, para a produtividade. É bem complexo mesmo. Beleza, eu acho que a gente entendeu bastante o que é essa questão dos desperdícios. Eu agora compreendi bem melhor. Não só escutei, não só ouvi, né? Sim. Mas assim, o que eu acho que é a cerne aqui do nosso podcast é o dia a dia, né? É a prática do produtor. Então, como que a gente pode ajudar ele a reduzir esses desperdícios nos processos ali da fazenda? Bom, como eu falei, né? Existem, para cada problema, para cada desperdício, existem vários fatores que podem ou não ser aplicados, várias soluções, vários remédios, né? Vários medicamentos. Então vamos pensar naquele que eu falei, que é a gestão PPP. Pessoas, processos e planejamento. A primeira ferramenta mesmo é o organograma. É definir as pessoas que vão estar em cada cargo, né? E definir os cargos. Como eu já falei, muitas vezes eu tenho o gerente geral e aí eu tenho só os operadores, por exemplo. Será que eu precisaria ter um subcoordenador, alguma coisa aí que em cada área que desse uma força para esse gestor? Então nós temos que definir. Normalmente, né, o que eu oriento, inclusive nas fazendas, existe o dono da fazenda, ou a família, ou enfim. Ou então, se são irmãos, aí vai ter um que é o gerente operacional. De repente, um vai ter o da manutenção e outro vai ser o administrativo, financeiro, às vezes que fica na cidade. Então, ou então eu tenho um gerente geral, um coordenador de manutenção, um coordenador de administrativo e o coordenador de operações. Dependendo do que a fazenda produz, de quais são as culturas, talvez eu tenha lá irrigação, eu tenha pecuária, talvez eu tenha lavoura em si, ILP, integração lavoura, enfim, tem várias situações dependendo da fazenda. Se você gostou do conteúdo e acredita que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clique agora no botão compartilhar e encaminhe esse vídeo para alguém que vai se beneficiar desse assunto.